Olá, gente querida, graça e paz. Pastor Rafael aqui, falando com vocês hoje sobre submissão feminina. O que significa ser submissa? Por que essa palavra tem sido tão deturpada no decorrer dos anos? Infelizmente, se existe um palavrão na sociologia da família hoje, é o termo submissão. Estamos vivendo dias em que cada vez mais as mulheres têm sentido pavor desta palavra. Eu quero falar aqui para vocês, nesse primeiro momento, sobre o que não é submissão. E com isso, eu quero já de cara dizer para vocês que submissão não é uma responsabilidade exclusiva da mulher. Isso mesmo, todos nós temos uma responsabilidade de submissão mútua, sujeitando-vos uns aos outros. A submissão mútua é vista como uma expressão de estar cheio do Espírito Santo. Marido e esposa, cheios do Espírito, servem um ao outro. Quando Paulo escreve aos Efésios sobre submissão, ele começa dizendo, que a mulher tem que ser submissa ao marido como ao Senhor. Os maridos têm que ser submissos a Cristo, os filhos aos pais e os empregados aos patrões. Nós precisamos de entender também, em segundo lugar, que submissão não significa que a mulher seja inferior ao homem. A submissão feminina é uma questão funcional e não essencial. Deus criou a mulher para socorrer o homem e completá-lo na sua missão, como o texto nos fala claramente em Gênesis 2,15, o papel do homem de proteger e prover para o lar, e o papel da mulher em Gênesis 2,18 de auxiliar e também ser idônea, confiável na sua missão como esposa. Na própria Bíblia, vemos mulheres, por exemplo, mais corajosas que homens. O exemplo de Débora, não é? O exemplo aqui de Priscila, que foi mais comunicadora do que o seu marido Átila na missão do Evangelho. O exemplo de Maria, Marta, que estavam sempre mais perto de Jesus, inclusive no momento da cruz. Então, o conceito neotestamentário de submissão trata-se de funções e não de valor pessoal. Em terceiro lugar, eu quero dizer para vocês que a submissão da esposa não é para todos os homens e em todos os contextos. A submissão da esposa é ao seu próprio marido. A ênfase do texto é submissão no contexto do lar, tanto em Gênesis 2, como também em Efésios capítulo 5, verso 22, e também outros textos como Colossenses capítulo 3, 18. Em quarto lugar, submissão não significa escravidão. Jesus chamou o homem para liderar o lar em amor sacrificial, vida de servo e não de patrão. Esse movimento feminista que prega a liberdade das mulheres, na verdade, tem escravizado as mulheres cada vez mais. Antes, se as mulheres cuidavam do lar, filhos e marido, ela hoje tem que se virar em 3 ou em 4. Passa o dia no trabalho, chega em casa, tem que fazer a janta para o marido e para os filhos. E ainda mais cuidar da casa. Então nos parece que essa liberdade não é simplesmente uma liberdade, está mais para viver trabalhando do que ser livre do trabalho. As feministas têm chamado as mulheres para uma vida em que não somente ganham um pão de cada dia, mas continuam também cuidando do serviço de casa. Lembre-se que a mulher foi chamada para auxiliar o homem e ser idônea, e não uma escrava do marido ou dos filhos. Em quinto lugar, submissão não implica autonomia masculina no lar. Submissão no lar não significa que o homem toma todas as decisões independente de qualquer consulta ou palpite de sua esposa. A razão de Deus ter criado a mulher foi para que exatamente o homem tenha alguém ao seu lado, como companheira, amiga, complemento e socorro na hora em que ele precisar. Agora eu quero dizer para vocês o que é de fato submissão. Em primeiro lugar, a submissão se oferece pela mulher ao próprio marido. Ela não é exigida da mulher, porque se fosse assim, não seria submissão. Quando Paulo escreve aos Efésios capítulo 5, ele diz que as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. A palavra submissão quer dizer sub, debaixo da missão que Deus deu ao homem em conjunto com a mulher. Não é nada mais do que isso. A submissão é absolutamente voluntária e espontânea. É a mulher quem se submete a si mesma e ao Senhor. Em nenhum lugar da Bíblia ordena que o marido submeta a mulher à sua autoridade.
A submissão da esposa é voluntária e tem que brotar naturalmente do seu coração. A mulher precisa entender que a sua submissão ao marido é um ato de louvor a Deus, pois, como o apóstolo Paulo diz, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Em segundo lugar, a submissão da esposa é uma ordem e não uma opção. Em que sentido? No sentido de que Deus criou a mulher para essa tarefa. O imperativo, seja submissa, exige uma ação contínua da mulher em ser submissa ao seu próprio esposo. E não é algo ocasional. Ah, eu vou ser submissa se ele fizer isso. Eu vou ser submissa se ele fizer aquilo. Veja que a submissão da mulher data desde a criação, tanto do homem como também da própria mulher, antes da queda e depois da queda, repetida antes da lei e depois da lei, antes da cruz e depois da cruz de Cristo. Ou seja, é uma ordem transcultural e transtemporal, com suas raízes na própria criação. Existe um texto claro nas Escrituras em que há submissão mútua entre o marido e a esposa, por exemplo, nas relações sexuais. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 1 a 5, ele vai falar que o homem e a mulher têm que estar os dois em plena concordância para o que fazer e o que não fazer nas suas relações. Portanto, podemos entender que submissão feminina no lar exalta a beleza do relacionamento existente entre a igreja e Cristo. A mulher se submeta ao marido como ao Senhor. Em terceiro lugar, submissão significa alinhar-se sob a autoridade do marido. O verbo grego traduzido por submissão traz a ideia de colocar-se em ordem debaixo de autoridade. Autoridade essa que foi concedida por Deus ao homem. Lembre-se que quando a mulher deu o fruto da árvore proibida a Adão, Deus cobrou a Adão o porquê eles tinham comido o fruto e não a Eva. Isso porque a autoridade estava sobre o homem e não na mulher. Não significa também aqui uma autonomia do homem, mas que, em última análise, a responsabilidade de liderar o lar é dele. Em quarto lugar, submissão bíblica significa temer, ou seja, respeitar o marido. Submissão sem respeito é como obediência sem honra. Torna-se vazia, oca e hipócrita. A ponte que liga obediência e honra é submissão. A submissão da mulher ao marido é paralela à submissão da igreja a Cristo, pois é assim que Paulo compara o casamento. Em quinto lugar, a submissão requer uma obra sobrenatural no coração da mulher. Deus deixou muito claro, desde o início, que o efeito do pecado no relacionamento a dois estragaria o efeito de complementariedade, ou seja, auxiliar e idônea, substituindo por competição. É o que nós estamos vendo hoje. É uma competição do homem com a mulher, do sexo masculino com o feminino, quando ambos deveriam estar unidos, mesmo em diversidade. Pois para isto foi que Cristo criou o casamento, para a unidade e não para a competição. Em Gênesis 3,16, Deus fala para a mulher: o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Isso significa que a mulher teria tendência natural de querer sobrepujar o marido, subjugá-lo e resistir à sua liderança e afirmar sua própria independência. Também diz que o homem, como resultado da queda, governará sobre a mulher, uma palavra que no texto sugere não uma liderança benéfica, mas opressiva. Resultado disso é o machismo. O fruto do pecado torna-se a mulher querer independência. Isso é feminismo. E o homem querer governar. Isso é machismo. Pois foram chamados para refletir a imagem de Deus, reproduzir a imagem de Deus e representar o reino de Deus aqui na terra. O homem não faria isso só, e a mulher também não. Por isso, Deus fez você, mulher, para complementar a missão que Deus deu ao homem. A reflexão que eu quero deixar para você aqui hoje é: você depende, humildemente, do poder do Espírito Santo para realizar essa obra na sua vida? Não deixe com que as vozes do feminismo, do mundo e de tanto ismos que tem por aí tampe os seus ouvidos para a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Voltemos para a palavra, porque é nela que temos a função de cada membro da família. Pois quando as famílias buscam viver por meio da palavra, elas vivem melhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa,
e a sua família. Em nome de Jesus. Amém.